Eu peguei a noiva do meu irmão com outro homem. Tenho 27 anos e meu irmão Steven tem 29. Ele é o cara mais legal e doce que conheço. Ele trabalha muito por todos e é o cara mais generoso do mundo. Então vou descrever o que aconteceu no outro dia. Estou em Nova York para um trabalho e estou literalmente andando pela rua. Se você já foi a Nova York, sabe como a cidade é grande e como é improvável encontrar alguém que você conhece porque há muitas pessoas e muita coisa acontecendo. Então, estou andando e de repente vejo a noiva do meu irmão, Andrea, de braço dado com um cara aleatório que eu nunca tinha visto antes, e eles estão rindo e flertando. Andrea e Steven não moram em Nova York, na verdade, moramos a 3 horas de distância, e eu conheço os irmãos e o pai dela e a maioria da família dela, e eu não faço ideia de quem é esse cara. No começo, fiquei chocado e pensei, devo dizer oi ou fingir que não a vejo. Mas então ela me vê e parece meio desconcertada e rapidamente desentrelaça os braços do cara e se afasta dele. Depois, ela corre até mim toda animada para me ver e me dá um abraço, e então diz que esse cara é o Leandro e que eles se conhecem há muito tempo. Eu decidi quebrar o gelo e fazer uma piada, que não era piada e sim indireta, e disse, Andrea, você não está traindo meu irmão com esse cara bonito, está? Eles meio que riem de forma estranha e olham um para o outro e ambos dizem, não, claro que não, mas a forma como responderam levantou todos os tipos de sinal vermelho. Isso me incomodou muito, e então Andrea deve ter percebido o que eu estava pensando e disse bem alto que Leandro é gay. Foi alto o suficiente para as pessoas ao redor olharem para nós de forma estranha, como se perguntassem por que ela estava anunciando isso. Depois, ela diz que eles se conhecem há muito tempo e que estão apenas em uma viagem de amigos. Ela afirma que os pais de Leandro têm uma casa numa cidade ali perto, então eles estão passando um dia em Nova York antes de ir para lá. Eu fiquei tipo, interessante, e ela pôde perceber pelo meu olhar que eu estava questionando se ela tinha contado para Steven ou não. Então, ela diz que ela e Leandro estão encontrando alguns fornecedores para ver locais para o casamento e que Leandro conhece um designer aqui, então ela vai ver ele para um vestido. E eu fiquei tipo, entendi, você está vendo locais para se casar sem o Steven, e ela respondeu, ele sabe que estou aqui, muito obrigado, e eu fiquei tipo, certo, prazer em conhecer você, eu estou atrasado para uma reunião. Encerrei a conversa ali, mas obviamente isso me deixou com a pulga atrás da orelha. Resolvi mandar uma mensagem para Steven enquanto caminhava para a reunião de negócios e disse, encontrei a Andrea, e ele respondeu, que engraçado, quais são as chances? E eu disse, sim, muito engraçado, encontrei com um amigo dela também, o Leandro, e ele disse, Leandro? E eu respondi que sim, então ele me ligou. Eu estava entrando no prédio e tivemos uma rápida troca de palavras, mas eu contei o que aconteceu, e ele disse, isso é estranho. Ela disse que ia se encontrar com uma pessoa para ver algumas coisas para o casamento, mas não mencionou que era um homem. Eu disse, não sei, ela disse que ele era gay, e ele respondeu, acho que ela não mentiria sobre isso, e eu disse, não sei. Ele agradeceu por eu ter contado e então ficou por isso mesmo. Cerca de 1 ano depois, eles têm um ensaio para o jantar de noivado, não em Nova York, mas na nossa cidade natal. Soube por Steven depois que Andrea aparentemente não encontrou nenhum local que gostasse em Nova York, o que é difícil de imaginar porque a cidade é linda. E ela aparentemente disse a Steven que nem sequer experimentou vestidos, e ela disse que eu inventei essa parte para Steven no dia que encontrei ela e Leonardo na rua. Depois disso, ela tentou me pintar como o irmão ruim que não queria que Steven se casasse. Andrea e Steven tiveram uma grande briga quando ela voltou porque ela não contou a ele que estava encontrando um amigo homem. Ele disse que não se importava com quem ela se encontrasse, podia ser amigo homem ou mulher, mas que ela não podia mentir ou omitir as informações. Ele não está tentando impedir ela de ter amigos, mas é o fato de que ela meio que mentiu por omissão e o fato de que ele nunca tinha ouvido falar de Leandro é suspeito. Eu disse a ele que ele tinha todo o direito de estar desconfiado, isso é muito estranho mesmo. Depois dessa interação, ela começou um atrito comigo tentando me tirar da festa de casamento porque eu a acusei de trair Steven e tal, mas Steven não aceitou isso obviamente. Ele disse a ela que eu estava apenas cuidando dele e não quis dizer nada com isso. Mas a verdade é que eu nunca gostei de Andrea e não achava que ela fosse boa o suficiente para Steven.
Ela sempre agia como se tivesse um pau enfiado no traseiro. Steven gosta de dizer que ela teve uma infância difícil e veio do nada, mas eu acho que isso é besteira, todos sempre usam isso como desculpa. Mas na verdade, ela estava apenas tentando pegar todo o dinheiro que Steven ganhou com muito trabalho. Steven literalmente construiu sua vida do zero e trabalhou duro por tudo que tem na vida, e ela parecia apenas uma preguiçosa mimada. Desculpe, mas é verdade. E para ser honesto, ela já gasta muito do dinheiro dele e eles nem sequer se casaram. Não tenho certeza se já vi ela usar os mesmos sapatos ou bolsa 2 vezes, e ela até comprou um Mercedes branco novo com o dinheiro de Steven. Ela até tentou fazer com que ele comprasse uma cabana no lago para eles passarem o verão. Mas, por algum motivo, Steven a amava e era isso, não dava para discutir com o amor. Então, no ensaio, eles estão todos apaixonados e tal. E então eu vejo esse Leandro de novo e vou até ele e aperto sua mão e digo, bom te ver de novo, o que te traz aqui? E então, de repente, Andréia pega o microfone e faz um anúncio, dizendo que gostaria que todos conhecessem Leandro, seu padrinho de casamento. Todos nós meio que nos olhamos surpresos, porque as damas de honra e os padrinhos já tinham sido escolhidos há literalmente 1 ano e isso significa que os números estão errados. Eu também vejo a reação de Steven. E ele parece tão chocado quanto todos os outros. Ela caminha até Leandro e eles se cumprimentam com um beijo e começam a rir. Eu fico tipo, meu Deus, o que está acontecendo? E Steven parece estar fervendo de raiva e também muito confuso. Ele caminha até Andréia e coloca o braço ao redor da cintura dela e então sussurra algo no ouvido dela, e eles vão para uma sala dos fundos. Os convidados começam a cochichar uns com os outros tipo, o que acabou de acontecer? A madrinha dela vem até mim e pergunta quem é Leandro, e eu digo que é o amigo gay dela, e ela fica tipo quem? E então ela me conta que ele deu em cima dela mais cedo e que não há como ele ser gay. Eu disse que não sabia, mas que tinha sido a própria Andréia me dizer que ele é gay. Então Steven e Andréia voltam e parecem que tiveram uma discussão porque ambos parecem visivelmente perturbados, e então meio que passam o jantar em silêncio. Mais tarde, estou conversando com Steven e ele diz que nunca tinha conhecido ou ouvido falar de Leandro antes, e de repente ela quer ele na festa e como padrinho. E não só isso, mas ninguém ouviu falar dele também, e eu disse que ainda dá tempo de desistir ou pelo menos adiar, mas ele disse que não achava que era motivo para ser tão drástico, mas agradeceu. Eu insisti um pouco e disse que ninguém o julgaria por achar que agora não era o momento certo, mas ele disse que era para deixar assim, e me pediu para ficar de olho neles e ver se algo mais acontece ou se eu ouço mais alguma coisa. Eu disse que podia fazer isso, e bem, não demorou muito para encontrar algumas evidências. Mais tarde naquela noite, outros 2 caras apareceram e literalmente não tínhamos ideia de quem eram esses caras, mas Andréia ficou conversando com eles pelo resto da noite. Os pais dela foram até Steven e perguntaram quem eram esses caras, dizendo que era meio rude da parte dela ignorar o resto dos convidados, especialmente quando alguns tinham dirigido de tão longe. Também devo dizer que, a essa altura, o casamento seria no dia seguinte. Steven apenas disse que não sabia, talvez fossem amigos de trabalho de Andréia ou amigos desse Leandro. Eu perguntei se ele queria que eu os expulsasse, já que era o ensaio do casamento dele, mas ele apenas deu de ombros e disse que não tinha tempo para isso. Então, depois que todos saíram do restaurante e praticamente todos tinham ido embora, fui ao banheiro. Nesse restaurante específico, eles tinham banheiros individuais. Não sei nem se consigo explicar bem isso, mas em vez de 2 banheiros gigantes para homens e mulheres, eles tinham um corredor com salas, cada uma com uma porta e um vaso sanitário. Estava andando pelo corredor procurando um banheiro e ouvi barulho de pessoas fazendo coisas no banheiro. Eu meio que ri para mim mesmo porque minha primeira reação foi pensar que era uma das damas de honra com um dos padrinhos solteiros do Steven que estavam no ensaio. Depois que fiz o que tinha que fazer, quando estou prestes a descer pelo corredor para sair de lá, a porta na minha frente se abre. Sai de dentro dela Andréia, Leandro e um dos caras aleatórios que apareceram mais cedo. Fico quieto e minha boca cai ao associar toda a informação. Eles estão se arrumando e rindo, e ela pede silêncio a eles, e eu só estou lá parado pensando o que diabos estou testemunhando.
Mas então eu tenho a presença de espírito de pegar meu telefone e tirar algumas fotos. Idiota que sou, o flash estava ligado, então meu telefone dispara o flash e Andrea vê e se vira. Eu perguntei o que diabos eles estavam fazendo ali dentro, e ela se fez de desentendida. Eu disse que ouvi gemidos vindo de dentro do banheiro e que eles estavam tendo relações. Ela negou, obviamente, e disse que o zíper do amigo do Leandro tinha ficado preso e por isso eles estavam rindo. Para tentar me distrair, ela me apresentou outro amigo, dizendo que o nome dele era Zack. Eu digo que ela não vai me enganar e que eu sei muito bem o que ouvi, e o que eu ouvi foi barulho de relações sendo feitas. Ela disse que não sabe o barulho que eu faço, mas que não era isso que ela estava fazendo. Eu ignoro a negação dela e digo que não acredito que ela teve coragem de fazer isso com meu irmão na véspera do casamento deles. E então ela continuou negando que estavam fazendo qualquer coisa, e ela continuava dizendo que Leandro era gay e que seu namorado Zack não conseguia fechar o zíper. Eu só disse que essa era a pior desculpa que eu já tinha ouvido, e disse que ia contar tudo ao Steven. Ela tentou se lançar contra mim, mas Zack aparei a segura, e eu começo a rir muito. Naquela hora, Steven já tinha saído, pois eles aparentemente foram em carros separados, então eu corro para ir à casa deles antes que ela chegue lá. Acabo mostrando a Steven a foto e contando o que ouvi e vi, e ele continua perguntando se eu tenho certeza. Eu digo, sim, cara, tenho muita certeza. Então, ele tem a ideia de fazer parecer que eu não contei nada e que eu deveria fingir que tivemos uma grande briga. E no dia do casamento, ou seja, no dia seguinte, enquanto os convidados estivessem entrando no local, ia ter um vídeo mostrando fotos de bebê e fotos da vida deles juntos e tal. Steven disse que deveríamos alterar a apresentação para humilhar ela e revelar a verdade para todos. Claro que eu concordei com isso. Ele me deu o arquivo e me disse para alterar e então seguir o plano. Consegui sair de lá antes da Andrea chegar. Recebi uma mensagem naquela noite de que ela acreditou na história e que o dia seguinte poderia seguir conforme planejado. Então, eu me concentrei em alterar a apresentação. No dia seguinte, enviei a nova apresentação por e-mail para ele e fingi que fui expulso da festa de casamento. Recebi mensagens perguntando o que estava acontecendo, se eu e Steven estávamos bem, mas não respondi nada. Depois, tentei colocar o melhor disfarce que pude e fui para o local de Uber, porque não queria que ninguém reconhecesse meu carro. Vejo a apresentação começando, e todos estão olhando as fotos de bebê e todas as fotos deles se divertindo juntos, e então a foto que tirei ontem aparece com uma mensagem. A mensagem basicamente dizia que Andrea era uma grande traidora e que o casamento de Steven e Andrea não aconteceria como planejado, pedindo para todos levarem de volta seus presentes e envelopes e pedindo desculpas por terem desperdiçado seu tempo. Estou escondido no fundo e vejo os pais de Andrea ligando freneticamente, outras pessoas olhando confusas e os avós chorando. Confesso que não me senti tão bem quanto achei que me sentiria com o casamento cancelado. Atualização 1. Acabei de falar com Steven e ele disse que fez algumas investigações. E depois de idas e vindas com Andrea, que vigorosamente negou tudo e ameaçou me processar, finalmente admitiu que estava traindo Steven com Leandro por pouco mais de um ano. Ela disse que uma vez casados, pensou que poderia convencer Steven a se juntar a esse relacionamento poliamoroso, que consistia no Leandro, Zack e um terceiro cara misterioso que tinha uma namorada e que estavam procurando por amor. Ela disse que conheceu Leandro pelo Tinder, ele e Zack estavam procurando um terceiro, e enquanto eles ficavam juntos, ela disse que aprendeu muito sobre si mesma e sobre a vida e se apaixonou. Ela disse que não queria desistir de Steven porque também o amava. Ela tentou muito convencer ele a ficar, e isso quebrou Steven completamente. Quero dizer, ele é difícil de se envergonhar, machucar ou ficar com raiva, mas isso definitivamente o quebrou. Ele geralmente não é do tipo vingativo, mas isso fez mudar. O carro era tecnicamente dele, pois estava no nome dele, incluindo os pagamentos, e ele teve que ajudar ela a assinar o contrato do carro, então isso virou uma batalha legal, porque eles já estavam declarando impostos como união estável. Além disso, ele pediu o anel de volta, e ela não queria devolver, então isso virou um grande problema. Mais tarde, ela realmente tentou me processar, mas não deu em nada. Ela também tentou conseguir uma ordem de restrição contra mim, mas basicamente foi ridicularizada.
Acho que ela pensou que poderia ter tudo e que Steven estaria disposto a formar uma grande família feliz. Ela tentou convencer ele de que isso seria bom para ele e fortaleceria o relacionamento deles. Então, ela fez um monte de drama, chorando e soluçando. Ela até veio à minha casa batendo na porta, dizendo que eu arruinei a vida dela e o que era melhor para Steven e que eu não queria ver meu irmão feliz. Ela começou a dizer coisas como que eu amava meu irmão mais do que como um irmão deveria, mas, a essa altura, todos sabiam que ela era louca. Então, nosso pai realmente interveio e admitiu que estava feliz que o casamento não aconteceu, porque ele tinha um mau pressentimento sobre ela, e Steve nos disse para nunca mais esconder nada dele novamente, e se tivermos um pressentimento novamente, para poupar ele do problema. Obrigado a todos vocês pelo apoio neste post. Resposta 1. Você acabou de livrar seu irmão de muita dor de cabeça, deve ser difícil para ele agora, mas ele vai ficar bem. Resposta 2. Imagina se seu irmão aceita esse relacionamento poliamoroso da mulher dele com mais 3 caras, e ela engravidar, a criança teria mais pais do que os árabes têm mulheres. E aí, meu bruxo? Eu acho que o irmão do cara merece o selo de unicórnio, porque se não fosse pelo OP ele teria mais chifres que um touro.